Agora chegamos ao bom e ao velho momento, aquela hora de fazer exercícios, aquela hora da gente relaxar, de ficar tranquilo, de ficar muito zen, ficar em conexão com a natureza, ou melhor, em conexão com a física. Vamos fazer diversos exercícios sobre quantidade de movimento, impulso e como os dois estão relacionados. Mas bem, eu preciso da sua participação. Eu falo sempre isso, só vou acessar as questões se você estiver comigo, se você fizer comigo, acompanhar a minha explicação. Mas hoje sei que a gente vai acertar tudo. Tenho certeza que a gente vai acertar tudo e vamos ser aprovados, tenho certeza, no seu vestibular, onde você quiser. Bom, e hoje vamos pegar questões diversas, seja estilo Enem, estilo SSA, estilo questão militar, como por exemplo, vamos pegar a questão do ITA, do Instituto de Tecnologia Astronáutica. Mas bem, vamos com calma, que vai dar tudo certo, vamos acertar com certeza. Mas bem, meu nome é Carlos e eu estou aqui para te ajudar em física. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal, porque isso nos dá uma ajuda fenomenal. Até rimou, tô agora um poeta dos números, na verdade. Quem discordar disso está com inveja. É isso. Bom, então vamos ao que interessa, porque é o vídeo fazermos justamente todas essas questões e nos divertirmos, é claro. Bom, então eu quero começar com a questão do SSA de 2022, ou seja, que foi feita justamente nesse ano. Bom, essa questão ela mostra duas bolinhas de mesma massa. A primeira delas que está a uma certa altura com relação a uma bolinha secundária. E essa bolinha secundária, que eu indico agora, ela está em repouso. Bom, lembrando que as duas têm a mesma massa e que essa daqui está armazenando energia potencial gravitacional. Bom, o que eu posso inferir se eu considerar esse sistema sendo conservativo de energia? Bom, se eu considero um sistema conservativo de energia e que existe esse choque, por exemplo, o coeficiente de restituição necessariamente é igual a 1. Por que eu digo isso? O coeficiente é igual a 1. Porque, cara, pensa comigo. É uma colisão elástica, perfeitamente elástica. Ou seja, não existe dissipação de energia. A energia se conserva. Portanto, se eles têm a mesma massa, quando essa bolinha aqui, ó, que eu vou chamar de 1, por exemplo, colidir com a bolinha 2, o que vai acontecer? Ela vai transferir totalmente essa quantidade de movimento, transferir totalmente essa energia, de modo que, ao colidir, 1 vai ficar parada e 2 vai subir a essa mesma altura. Ou seja, a gente vai inverter o que está acontecendo nessa imagem. Ou seja, o que você está vendo aqui para a direita vai ser reproduzido na esquerda, de modo que 2 sobe a uma certa altura e 1 fica parado, fica em estático. Ou seja, conserva-se a energia e também se transmite a quantidade de movimento. Então essa é a resposta da nossa primeira questão do SSA 2022. Mas também existe outra questão muito interessante do mesmo concurso, SSA, que nos mostra uma colisão em que os corpos ficam um grudado no outro, ou seja, incrustados. Ou seja, bom, é um tipo de colisão totalmente inelástica. Bom, você me pergunta como é que isso pode acontecer. Por exemplo, o bloquinho A, que tem uma certa velocidade, que é de quanto? 2 metros por segundo, ele vai colidir com o bloco B. O bloco B que está parado e a massa de B é de 4 kg. E eu esqueci de dizer, a massa de A é 1 kg. Portanto, se um colide com o outro, depois dessa colisão, os dois vão estar incrustados. Como eu acabei de dizer, estarão grudados. Portanto, a gente precisa somar na quantidade de movimento final as massas deles, beleza? E bem, a questão também relaciona tudo isso com um gráfico de energia-tempo. Bom, mas vamos tudo com calma. Primeiramente, vamos saber qual que vai ser a velocidade final do conjunto. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E agora, o que basta a gente fazer? A quantidade de movimento inicial vai ser quanto? O B tem quantidade de movimento? Não tem, porque a velocidade dele é 0, e 0 vezes qualquer número permanece 0. Portanto, ó, eu pego a massa de A, que é quanto? 1 kg, multiplico pela velocidade de A, que é 2, e igualo a soma das massas, que vai ser 4 mais 1, ou seja, 5, vezes a velocidade final do sistema, que vai ser a velocidade dos dois corpos incrustados. Perceba que existe a dissipação máxima de energia, tá? Perde muita energia, já que eles vão incrustados um ao outro. Bom, então aqui, ó, se eu fizer essas multiplicações e passar o 5 dividindo, a nossa velocidade final vai ser de 0,4 metros por segundo. Lembrando que tudo está no Sistema Internacional de Unidades. Bom, e beleza. Bom, a gente pode escrever na forma de gráficos, né? Ou seja, energia no eixo Y e tempo no eixo X. Dessa forma, inicialmente, o corpo A tinha uma certa energia mais elevada.
né? E essa energia era constante, já que ele estava numa velocidade constante, falando de energia cinética, tá? Bom, e depois desse contato, desse choque totalmente, né, inelástico, em que perdeu muita energia, é notável dizer que, ó, olha como a energia decresce, ó, a linha. Veja, a reta diminui bastante. E dessa forma, ele perdeu bastante energia. Ou seja, o gráfico só está te dizendo o que você acabou de calcular. E se ficou em dúvida em saber qual gráfico marcar, essa aqui é a resposta, tá? Porque é muito importante. Pensa comigo, colisão inelástica, principalmente essa totalmente inelástica, é fato que a energia cinética vai diminuir ao máximo, beleza? Então, sempre pensa nisso, que essas dicasinhas, só a teoria já te dá a resposta. Bom, mas vamos agora para outras questões, inclusive a questão do ITA, e que são questões muito boas, que nos tem muito a nos ensinar. Portanto, fique aí com o quadro, que ele é todo seu, todo nosso. Nesse nosso terceiro exemplo, vemos o que? Gráficos. Gráficos que caem constantemente. Ou seja, é uma questão que a gente precisa observar os gráficos, as coordenadas e também os eixos pelos quais eles se referem. Bom, a gente sabe que o eixo Y está combatendo justamente o que? As forças. E no eixo X diz respeito ao tempo em segundos, lembrando de tudo isso, tá? Força em Newton e tempo em segundo. É beleza, né? O que a gente pode inferir dessa situação? O que ela nos mostra? Bom, ela nos mostra uma bolinha que vai em direção a uma raquete. E ao colidir com essa raquete, ela volta em sentido contrário, mas na mesma direção, com uma conservação da quantidade de movimento. E também ele conserva a sua velocidade, lembrando disso. Bom, e alguns dados que a gente pode ter a respeito dessa questão é a massa da bola, que é de 0,05 kg, e a velocidade inicial e velocidade final, que correspondem, respectivamente, a 20 metros por segundo. Já que podemos perceber que a velocidade é a mesma na ida e na volta, portanto, a massa também é a mesma, logo podemos perceber que a quantidade de movimento também se conserva, é a mesma, beleza? Preste atenção nisso, viu? A quantidade de movimento se conserva. É beleza. A questão nos quer qual vai ser essa força pelo qual, a força máxima, o valor maior de newtons, em que vai acontecer justamente esse impacto, essa lapadinha, né? Esse impactozinho aqui na raquete, beleza? Ou seja, ao passo que existe essa força, grava-se um certo intervalo de tempo ali. Bom, e ela nos mostra uma coordenada, né? Temos que achar esta força, que eu acabei de falar, e ela se relaciona com 0,05 segundos, beleza? Portanto, é simples agora. Basta aplicar o teorema do impulso e quantidade de movimento, que podemos utilizar de maneira simples, ou seja, força vezes a variação de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Bom, a força é o que desejamos achar, portanto, deixamos como uma incógnita. O tempo a gente tem? Tem, com certeza. 0,05, ou também pode ser reescrito como uma fração, ou seja, 5 dividido por 100 é igual à variação da quantidade de movimento. Aí eu te pergunto, os sentidos, preste atenção, um está indo para a direita e o outro para a esquerda. Eu posso considerar um sendo positivo e outro sendo negativo. Por exemplo, se eu considerar esse inicial como sendo negativo e esse aqui como sendo positivo, ou seja, adotando o sentido da trajetória, o que eu posso fazer? Bom, a gente vai encontrar que em módulo vai ser a soma, tá? Vai ser a soma dos dois, porque justamente menos com menos é o que mais. Porque justamente temos aqui, ó, quantidade de movimento final, que é o Q2, menos Q1. E menos é o que mais, pô. Eu somente somo. Ou seja, vou pegar essa minha quantidade de movimento e multiplicar por 2, já que eu estou somando, beleza? Então agora ficou simples, né? E a quantidade de movimento é justamente a massa vezes a certa velocidade que ele vai ter. Bom, e agora fica muito tranquilo, né? Ou seja, 0,05 vezes a velocidade, que é 20 metros por segundo. Bom, agora, fazendo essas multiplicações, enquanto a quantidade de movimento é 1, né? 1. Porém, eu multiplico 1 por 2. Portanto, ó, nossa quantidade de movimento no nosso somatório é 2, essa variação, né? Ou seja, posso colocar aqui como sendo 2. E agora é somente ser feliz. Seja feliz, ó. Passe esse 100 multiplicando e esse 5 dividindo. Você vai encontrar perfeitamente como sendo uma força de 40 newtons, ou seja, a força máxima.
E essa força que se relaciona aqui, ó, com a coordenada que podemos ligar ao tempo 0,05 segundos. E dessa forma, podemos ir para o próximo exemplo, já que a sua resposta já está satisfeita. E essa questão vai ser do ITA. A questão do ITA, então, é a questão mais apetitosa, mais saborosa, mais bonita. Então vamos nessa. O quadro é seu e vamos para uma próxima, é óbvio. Agora chegamos na tão desejada, tão esperada questão do ITA. Bom, é uma questão muito interessante que novamente nos leva a uma colisão totalmente inelástica, ou seja, os corpos ficam incrustados, um colado ao outro. Mas bem, observe que a questão nos mostra uma bala que tem uma certa massa, que é de 0,012 kg, e também tem uma certa velocidade, que é de 200 metros por segundo. E essa bala vai atingir M de A, ou seja, um pequeno bloco de massa 0,132 kg, e ficar incrustada nele, ou seja, ficar junto a ele, grudada, beleza? Ou seja, ao fazer todo esse processo, vai existir uma velocidade final diferente. E bem, essa velocidade final diferente vai nos trazer também uma energia cinética final. Bom, mas você sabe que existe aqui uma mola. Ou seja, ao passo que existe todo esse processo em que a energia cinética final vai ser existente e menor do que a energia cinética inicial, já que se perde muita energia, o que eu posso dizer, o que eu posso inferir? Bom, esse corpo M de A, juntamente com M de B, nessa colisão em que os dois ficam juntos, vai causar uma certa deformação nessa mola, já que essa energia cinética vai ser também absorvida por a mola, tornando-se energia potencial elástica, beleza? Então, junta aqui um pouco de energia, conservação da energia e também um pouco de quantidade de movimento, tá? Então, o que a gente pode fazer inicialmente? Conservar a quantidade de movimento para saber essa velocidade final do conjunto. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Bom, sabemos que o que eu posso considerar inicial? Somente a bala, porque o bloquinho A está parado. Ou seja, vamos ter 0,012, que é a massa, vezes a velocidade dela, que é 200 metros por segundo, igual à quantidade de movimento final, que é a soma das duas massas vezes a velocidade final do conjunto. Ou seja, vamos ter 0,144 kg vezes a velocidade final. Bom, se eu fizer todos esses cálculos, eu vou encontrar que a minha velocidade final vai ser de exatamente 100 dividido por 6 metros por segundo. Lembrando que está tudo no Sistema Internacional de Unidades. Perfeito, você achou uma coisa muito interessante. E agora é bem tranquilo. Por quê? Eu tendo velocidade final, eu tenho energia cinética final. E essa energia cinética final se conserva com a nossa energia potencial elástica. Logo, a energia cinética final é igual à energia potencial elástica, beleza? Então agora basta somente substituir, ou seja, mv ao quadrado sobre 2 é igual a kx ao quadrado sobre 2, tranquilo? Seja somente feliz, siga o seu caminho, a sua vida de maneira muito tranquila. Eu posso simplificar 2 com 2? Com certeza eu posso, é claro. Simplifique ao máximo. E agora vamos ter o quê? A nossa massa, que equivale a quanto? 0,144 vezes a nossa velocidade final ao quadrado. Lembrando que eu não uso essa 200, tá? Eu uso 100 dividido por 6 ao quadrado. Ou seja, 100 dividido por 6 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A K, que é constante elástica. Lembrando que constante elástica depende do tipo de mola. E nesse caso, ó, o valor dela é de 1,6 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, 16.000, né? Ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a 4 vezes x ao quadrado. Nossa deformação ao quadrado. Mas e agora, o que eu posso fazer? Bem, se eu quiser resumir um pouco mais, o que eu posso transferir? Ou seja, vou achar 0,144 vezes 100 ao quadrado, que é quanto? 10.000, perfeito. Vezes 10.000 dividido por 36. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 16.000 vezes x ao quadrado. Quando eu faço todos esses cálculos, eu vou encontrar que x ao quadrado vai ser exatamente 1 dividido por 400. Isso aqui tem raiz exata? Tem, perfeitamente raiz exata. Por quê? 1 tem raiz e 400 também raiz. Ou seja, o nosso x que vamos encontrar, ó, vai ser exatamente 1 sobre 20 metros. E quando eu transfiro de metros para centímetros, 1 sobre 20
metros corresponde ao quê? Você pensa, 5 centímetros corresponde diretamente a 5 centímetros. Vai ser a nossa deformação da mola. Deformação que foi suportada por ela. Mas, peço que você fique com esse quadro que ficou lindo. Ficou lindo. Fala a verdade, ficou maravilhoso. Mas tem outra questão. Uma questão que agora vamos falar de pêndulo balístico. Você me pergunta, o que danado é isso? O que é um pêndulo balístico? Vamos ver na próxima questão. Cena para os próximos capítulos. E aqui a beleza é sua, somente agora sua. Vamos para a questão finalíssima. Um pêndulo balístico. Ou seja, isso é muito utilizado no exército, em que um rapaz, um fuzileiro, dispara uma bala de fuzil e essa bala de fuzil atinge um certo objeto e os dois, a bala de fuzil e esse objeto, sobem a uma certa altura. E o objetivo dessa questão é saber qual é a velocidade da bala de fuzil. Bom, isso eu vou te ensinar como calcular. Vamos com calma. Inicialmente, você sabe que essa bala de fuzil tem uma certa velocidade, ela também tem uma massa de 0,02 kg. E ela vai atingir o objeto 2, cuja massa é de 1 kg. Bom, essa altura, com relação aos dois momentos, é de 0,05 metros. E agora, o que você pode fazer? Peço que você comece do final. Se inicie com relação ao final. Porque, veja bem, depois da colisão, a energia ela vai se conservar. Isso no pós-colisão. Se lembra disso, tá? Eu não estou considerando o momento da colisão. Mas se no pós, depois dela acontecer, a energia se conserva. Portanto, depois dessa colisão, ele vai sair com uma certa velocidade, esse conjunto, 1 e 2. E, por isso, atinge uma certa altura. E dessa forma, eu posso conservar. Energia cinética final é igual a energia potencial gravitacional. E agora fica simples, né? Ou seja, mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. E agora, simplesmente corto massa com massa, porque você é feliz, você é inteligente, você faz isso. Então, velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Beleza. E agora basta você substituir para saber essa velocidade final do conjunto. Não estou considerando a velocidade da bala, porque depois vamos fazer justamente a conservação da quantidade de movimento. Mas sempre comece do pós-colisão para frente, para a altura, tá? Então a velocidade final vai ser justamente velocidade ao quadrado, 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes a nossa altura, que é 0,05. Então coloquemos aqui de maneira tranquila. Fazendo essas multiplicações, vamos entender que todo esse produto aqui vai dar 1. E a raiz quadrada de 1 é quanto? É o próprio 1. Portanto, a velocidade do conjunto é de 1 metro por segundo. Perfeito? A velocidade do conjunto é essa. Mas e agora? Você me pergunta, o que fazer? O que eu vou fazer? Pronto. É simples. Agora eu posso conservar a minha quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento 1 é igual a quantidade de movimento 2. Bom, quantidade de movimento 1 eu vou considerar no momento inicial mesmo, em que só existe a velocidade da bala. Nada mais, tá certo? Ou seja, 0,02 vezes a velocidade da bala, que eu quero descobrir, ou seja, a velocidade da bala, VB, é igual a o quê? A soma, né, do conjunto final. Ou seja, qual que vai ser o conjunto final? Já que eles vão incrustar, um está ao lado do outro. Portanto, eu somo a massa da bala com a massa do nosso bloco, que vai dar exatamente 1,02 kg vezes a velocidade deles. E a velocidade deles, do conjunto, você sabe, acabamos de achar 1 metro por segundo, ou seja, multiplico por 1, que é uma coisa que é nem bem desnecessária, né? Multiplicar por 1. Mas vamos ao que interessa. E agora basta passar esse 0,02 dividindo o conjunto da direita da nossa equação. E dessa forma, ó, se eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar 51 metros por segundo. É a velocidade da bala de fuzil. Lembrando que isso é uma velocidade bem abaixo, tá? Ou seja, essas velocidades são maiores, são bem maiores. Nesse caso, claro que é uma situação hipotética. Mas bem, você pode perceber que conservamos a quantidade de movimento e conservamos a energia no depois, ressalto depois, da nossa colisão. Mas bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva no canal, porque foi muito bom ter a sua presença, foi muito bom ter a sua participação. Então fique com Deus, até uma próxima, muito obrigado, fica aqui a minha reverência para você, porque conseguimos acertar tudo, mas só foi por conta da sua presença. E agora, vamos para o outro vídeo, em que vamos falar sobre centro de massa. Ou seja, vamos falar dessa velocidade de um centro de massa e onde que ele está. Bom,
e relacionando, é claro, com a quantidade de movimento. Então, te espero numa próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Falou!